Olá pessoal do YouTube, bom dia para todos os colegas que estão nos ouvindo aí nesta manhã. Mais uma dica do Enem 2017 para a galerinha que está aí nos ouvindo nesta manhã. Ciências Humanas, História, dica de História para você nesta manhã. E vou trazer um tema aqui sobre o que é nazismo, né? Nazismo, um tema muito discutido nas provas do Enem 2017, já está em pauta, criado com o objetivo de fortalecer nacionalmente os alemães. Os alemães nazistas representou o extremo do totalismo e totalitarismo, e resultou na morte de milhões de pessoas. Corrente política surgida na Alemanha no final da década de 1910 e na década de 1920. O nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período nos períodos entre a guerra, tendo como principal líder o ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler. O nazista construiu um estado totalitário na Alemanha na década de 1930, sendo esse fato principal motivo da eclosão da Segunda Guerra Mundial. O nazismo, como uma das expressões do fascismo, também caracterizada pelo nacionalismo, que colonizava e colocava os interesses da nação como primordiais pelo militarismo, radicando na ação militar a solução para os problemas econômicos e sociais do país, principalmente na garantia da estabilidade da ordem social pelo autoritarismo, restringindo a participação política e centrando o poder na figura de um líder anticomunismo, apontando o comunista como responsável pelos problemas sociais e pelo idealismo e o romantismo, estimulando a irracionalidade como meio da adesão da proposta política de solução dos problemas nacionais. O Partido Nazista originou-se a partir da Liga de Combate Alemão para a Destruição da Escravidão do Juro, formando em 1917 e 1920. Hitler já havia se aproximado dessa organização, que alterou seu nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, NASPD. Os iniciais do termo nacional-socialismo, em língua alemã, originam o termo nazi, adotado pelo partido, por isso a nomenclatura nazismo. Após o fim da Guerra Mundial, havia se formado na Alemanha a República de Weimar, caracterizado principalmente por uma profunda crise econômica e social decorrente principalmente dos termos do Tratado de Versalhes, que impunha pesada indenização de guerra, e a Alemanha buscando seu modo de resolver essa crise. E veja que, pois bem, que a crise era relativa naquela época. A crise estava evidente pelo próprio nazismo, própria forma de trabalhar de Hitler, e a escravização dos eslavos era afirmada ainda pela política do espaço vital, que consiste na expansão dos territórios alemães, territórios alemães para o leste da Europa, que foi motivado no início da Segunda Guerra Mundial. Mas antes é preciso saber um pouco mais sobre a seção do nazismo. Após sair da cadeia, Hitler e os demais membros do partido passaram a organizar milícias de enfrentamento de rua. Eram os rebeldes, né? Hitler começou a se juntar com os rebeldes, principalmente contra os comunistas, denominados SA, as tropas de assaltos nazistas, chefiadas por Ernst Röhm, alemão da SA, são
nazistas formando ainda Gestapo, a polícia, a política e as SS, a tropa de proteção de Hitler, que foi usada para eliminar inclusive os opositores internos do partido, organizados principalmente nas SA, em um evento conhecido como Noite dos Longos Punhais. Seu principal líder foi Heinrich Himmler. Lembre desse nome. A força política dos nazistas começou a crescer principalmente no final da década de 1920. Lembre, em 1920 começa a força política deles e eles começam a progredir. Apontando medidas em defesa da economia nacional, a maior forma deles escolher o caminho para sair da crise, os nazistas conseguiram a maioria das cadeiras do parlamento da época. Nas eleições de 1932, iniciando a ascensão nazista no poder do mesmo ano, Hitler foi nomeado chanceler. Na Alemanha. O Reichstag parlamentar alemão foi incendiado pelo nazista e serviu de argumento para Hitler eliminar paulatinamente a oposição política em 1933. Hitler anunciou a criação do Terceiro Reich. Em agosto de 1934, passou a adotar o título de Führer, para a ascensão do poder e pela manutenção de um Estado totalitário. Os nazistas utilizaram de uma extrema máquina de propaganda comandada por Joseph Goebbels, que consiste na utilização do teatro, do cinema, do rádio, do teatro e da literatura para a difusão da ideologia nazista. Já usavam os termos comunicação, marketing, propaganda em rádios para introduzir o seu nazismo. O poder total aos nazistas abriu caminho para a militarização da sociedade, para o desenvolvimento da indústria bélica e dos demais ramos econômicos. Tá vendo? Vimos aí, ó. Tá vendo aí? Começou a surgir armas, produção, fábricas de armamentos pesados para contribuir para a carnificina. O poder deles também para os guetos e campos de concentração foram criados para isolar os judeus, tanto na Alemanha quanto nos territórios conquistados após o início da expansão territorial a partir de 1939. Lembrando aí que em 1934 Hitler estava começando a fazer uma mudança. 5 anos depois, Hitler ele já dominava o território onde os judeus moravam lá. Ele já começava a maltratar os judeus, começou a prender judeus, começou a fazer o seu trabalho de nazista. A ação nazista resultou no extermínio de milhões de pessoas, notadamente no Holocausto judeus e nas ações bélicas no leste europeu. Ele matava por um objetivo político e ele começou a fazer o Holocausto, que foi a carnificina terrível do povo ali judeu. E fica aquela história, o nazismo ele foi bom ou foi ruim? O nazismo ele, de inicial, ele teve seus parâmetros que introduziram a questão do partido. Só que Hitler tinha uma visão totalmente diferenciada acerca do potencial das pessoas. Ele começou a encurralar os partidos, encurralar aqueles que estão em volta dele, e para ele ter o domínio total para concluir o seu plano macabro e destruir as pessoas daquele lugar ali, usando a mídia, usando a ideologia da sociedade. Questão da indústria, teve desenvolvimento, uma indústria bélica, e aí foi o que teve aí aprofundamento em 1933, 1934, aí veio em 1939 veio a ação que resultou num extermínio, e resumindo, tivemos aí apenas muitos fatos históricos que destruiu a vida de muitas pessoas através de Hitler. Era uma simples pessoa que começou a querer
entrar no âmbito com gangues, com grupos de bandidos para fazer o terror ali naquela época e tomar conta, tomar posse da frente de tudo. Fica aí a dica de história, mais dicas na próxima aula gravada, e você fique ligado para as dicas de Enem. Até mais para você.